Olá pessoal, bem-vindos à segunda aula da ChatNote. Nessa aula eu vou explicar como mexer nas filas do chatbot. Mas antes, uma coisa que eu não falei na última aula, você pode criar quantas conexões você quiser. Só que eu aconselho a usar o WhatsApp Business. Por quê? O WhatsApp normal pode acontecer dele tomar banimento, então para não correr nenhum risco é melhor usar o WhatsApp Business. Bom, vindo aqui em filas de chatbot, a gente consegue programar as filas. Para que serve elas? Ela serve para a gente programar o que nosso robô vai dizer. Para criar elas é só vir aqui em adicionar filas e dar um nome para elas. Eu vou colocar suporte. Vou colocar uma cor verde. Mensagem de saudação. Essa mensagem de saudação é igual a outra mensagem das conexões que a gente fez na última aula. Ele vai enviar a mensagem que a gente deixou programado lá em conexões, aqui, e vai enviar essa aqui em sequência. Se eu quiser, eu consigo dar opções para essa mensagem. Por exemplo, você tem duas opções. Eu venho aqui em adicionar. Antes de você adicionar as opções, você tem que adicionar a fila. Aí eu venho aqui no lapisinho e adiciono as opções. Vou colocar a opção 1. Opção 1 e opção 2. Aí eu clico aqui em salvar. Não pode esquecer de salvar. Se eu quiser adicionar uma outra opção dentro das opções, eu venho na opção que eu quero e clico em adicionar. Por exemplo, vou adicionar mais duas opções à opção 1. Aí eu venho aqui em adicionar, coloco o nome da opção e clico em salvar. Aí eu adiciono a outra. E salvo. Se eu quiser que quando a pessoa, por exemplo, coloca a opção 2, apareça um texto, eu venho aqui no lápis e coloco o texto aqui embaixo. Então agora meu robô vai mandar duas opções, a opção 1 e a opção 2. Dentro da opção 1, eu tenho mais duas opções. Se eu quiser, eu posso criar mais aqui. Se eu clicar em adicionar aqui, eu vou adicionar uma terceira opção para essa. Se eu clicar em adicionar aqui, eu vou criar uma opção dentro da opção 01. No caso, eu vou deixar assim mesmo. Se a pessoa escolher a opção 2, ele vai enviar esse texto aqui. Se eu quiser, eu também posso anexar um arquivo. Aqui eu não vou anexar, então só vou salvar. Eu vou deixar essa fila que está configurada aqui como teste para vocês verem. Você vem aqui no lapisinho, vocês conseguem ver que ele tem três opções. Opção 1, opção 2 e opção 3. Tá as filas criadas. Agora a gente precisa conectar as filas ao nosso usuário. Para fazer isso, a gente vem aqui em conexões, vai no chip que você quer conectar as filas. E tá vendo que tem duas filas? Tem uma aqui e tem a segunda aqui embaixo. É a primeira aqui de cima. Aí você clica nas filas que você quer adicionar. E clica em salvar. Agora a gente vem em usuário. Escolhe o usuário que você quer adicionar as filas. E adiciona as filas. Agora já está tudo configurado. Se a gente vir aqui em atendimentos, eu vou mandar uma mensagem aqui para vocês verem. Aqui. Se a gente vir aqui no olhinho, a gente consegue espionar a conversa. Eu consigo olhar a conversa, mas não consigo dizer nada. Vou colocar a opção 2. Vocês não estão vendo, mas o robô já me respondeu. Se eu colocar a opção 1, lembra daquelas duas opções que eu coloquei? A opção 01 e a opção 02? Aqui. Se eu apertar 0, eu volto para a tela anterior. Aí eu vou colocar a opção 2 para vocês verem. Aqui ele dá o texto que eu deixei programado para ele falar. Então está funcionando tudo como a gente programou. Vamos supor que agora eu quero conversar pessoalmente com o cliente. Eu vim aqui em aceitar e eu consigo falar diretamente com o cliente. Aqui ele diz quem é que está falando com a pessoa. Se eu quiser também, eu posso finalizar a conversa. É só vir aqui e clicar em finalizar. Ele vem aqui para resolvidos. Vocês não estão vendo, mas ele me enviou essa mensagem aqui, que é a mensagem que a gente deixou programada para ele dizer quando a gente encerrasse a conversa. Se eu quiser voltar a conversar com o cliente, eu venho aqui em reabrir. Aí ele volta para abertos. Caso eu queira que ele volte a conversar com o robô,
Eu venho nessa setinha aqui e clico em retornar. Vou aceitar de novo aqui. Também tem as tags, que eu vou explicar mais pra frente. Aqui, se a gente for nos 3 pontos, a gente pode agendar uma mensagem ou deletar a conversa. Lembra que lá em cima eu coloquei a opção 2? Tinha a opção 1, que era o atendimento, e a opção 2, que era o suporte. Eu coloquei a opção 2. Agora ele deixou marcada essa conversa como suporte. Eu posso vir aqui em filas e consigo procurar só suporte. Aí eu venho aqui e desmarco o atendimento. Ele vai me mostrar só as pessoas que estão como suporte. Se eu quiser procurar quem está só como atendimento, eu marco o atendimento e desmarco o suporte. Vou deixar os dois aqui. Essa foi a aula. Na próxima aula eu vou estar explicando como usar as tags e agendar mensagens.